Salmo 145, nós vamos ler nesta manhã, dia do Senhor. Nossa meditação. Diz a palavra do Senhor, Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens, as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, perdoa os nossos pecados, nós te pedimos. Nesse momento nós estamos aqui diante da tua palavra, pedindo, Senhor, fale conosco, que esse salmo tão precioso, ele se torne claro para a nossa alma, e não somente ele se torne claro, mas nós possamos também receber essa verdade, essa luz, meu Deus, com fé, com submissão, com humildade, e sermos grandemente edificados. Nos ensina, Senhor, com perdão das nossas faltas, em honra e glória ao teu nome, para o nosso bem. Oramos assim em Cristo e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém, meus irmãos. Nesta manhã, nós retornamos ao Salmo, e nós vamos fazer assim, nesse período, que a situação ainda está muito crítica, irmãos, de fazer apenas um culto no domingo, né, sendo dividindo os irmãos, para nós não ficarmos muitas pessoas aqui no nosso espaço, né? Se Deus quiser, quando melhorar as coisas, nós vamos voltar aos 2 cultos, né? E as 2 exposições dominicais. Mas por enquanto nós vamos fazendo assim. Mas hoje nós chegamos aqui ao Salmo 145, e eu fico pensando assim, que o Salmo 145, ele é tão apropriado para esse momento, porque geralmente, diante de um momento assim de calamidade, nós temos 2 reações que não são bíblicas, né?
diante de uma pandemia, de mortes, de tragédias, as pessoas têm duas reações que não são bíblicas. Primeiro é o desespero, é olhar para a situação e se desesperar. E quando se desespera de Deus também, né? Então, quando a pessoa está desesperada, a pessoa imagina que acabou, né? O mundo está perdido, nós estamos todos perdidos e não existe salvação em lugar nenhum, por isso que é desespero. Inclusive que não existe salvação nem mesmo em Deus, então acabou, né? Então, essa é uma reação que não é bíblica. A outra reação é ignorar o mal, como se o mal não existisse. Não existe pandemia, isso aí não existe, eu não vou dar atenção, eu vou ignorar. Isso também não é bíblico, porque a palavra de Deus fala que nós temos que considerar os tempos, considerar os males dos tempos e procurar entender à luz das Escrituras a realidade. Ignorar a realidade é loucura, é pecado também. Então, tanto o desespero diante de calamidades como a ignorância, ou ignorar a calamidade, são coisas erradas. Qual é o caminho da Bíblia? O caminho da Bíblia é olhar para a calamidade de acordo com a palavra, de acordo com a verdade de Deus, compreendê-la de acordo com o que Deus tem mostrado para nós, que é a realidade, e reagir nem com desespero, nem com displicência ou ignorância, ou sem ligar para aquilo que está acontecendo, mas com fé e com louvor, com adoração. Tem aquele exemplo clássico na Bíblia de Jó, não é verdade? Bora dar uma olhadinha na reação de Jó diante da calamidade dele. Abra sua Bíblia aí comigo, rapidinho, no livro de Jó, meus irmãos, no capítulo 1 de Jó. Só para eu ilustrar com essa verdade bíblica aqui, quando Jó ficou sabendo de toda a sua calamidade, né? Ele diz assim no versículo 20: Então Jó se levantou, capítulo 1 de Jó, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então essa é a reação. É não culpar a Deus, não se revoltar contra Deus, mas adorar a Deus em todas as circunstâncias e entender que Deus é soberano. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor Deus é soberano em todas as situações, inclusive nas calamidades. E também nas bênçãos, tanto as bênçãos como as situações difíceis, como as situações como nós aqui estamos passando neste momento, não estão fora do controle do Senhor. Portanto, irmãos, Jó olhou a situação, não ignorou a situação, não tratou aquilo como pouca coisa, mas também não se desesperou. Ele constatou ali a soberania divina, que o Senhor é Deus. E é esse o caminho sempre bíblico, irmão. Sabemos que o Senhor continua sendo Deus, mesmo nas calamidades, seja nas coisas ruins, seja nas coisas boas, seja nas bênçãos, seja nos momentos de angústia, de lutas. Nós sabemos que o Senhor é Deus e que em tudo Ele está glorificando o seu nome, e que o nosso papel não tem que ser de desespero, murmuração ou displicência diante do mal, mas louvor. Veja que Jó adorou ao Senhor, louvou ao Senhor. Eu estou colocando aqui, procurando colocar o Salmo dentro do contexto que nós estamos vivendo, meus irmãos, porque é exatamente isso que eu gostaria de fazer. Este é um Salmo que a mensagem dele é: bendigamos ao Senhor, vamos louvar o Senhor, porque no final toda a terra e todo o universo e todas as nações vão glorificar ao Senhor.
Deus será louvado, Deus será adorado. Essa é uma mensagem também escatológica, é uma mensagem para o fim dos tempos. No final o Senhor vai vencer, no final o nome dele será glorificado, e nós como igreja, como seu povo, precisamos aprender a louvar o Senhor. Esse salmo ele é bem interessante, ele é o último, meus irmãos, o último salmo declarado, né? Declarado assim, você vê aqui no título, Cântico de Davi. Esse é o último salmo que é atribuído a Davi de maneira clara no Saltério, e é muito importante, é muito significativo isso, porque é um salmo de Davi, é o último salmo, vamos dizer assim, atribuído a ele, não quer dizer que os outros não sejam dele, mas esse aqui como atribuído a ele, em que ele encerra com louvor. Vocês sabem o que Davi passou, vocês sabem as lutas de Davi. Nós estamos lendo mesmo agora o caso terrível que ele teve com Absalão, como ele errou muitas vezes com Absalão, e Absalão ali no capítulo que nós lemos hoje, como Absalão ele estava angustiado por causa da negligência de Davi. Davi era um homem falho, era um homem pecador, mas era um homem temente a Deus, e Davi encerra o saltério, digamos assim, pelo menos a menção que se faz dele aqui, com louvor, e os próximos salmos, meus irmãos, serão salmos também nesse mesmo tom. Olha o Salmo 146, primeiro versículo, louvai ao Senhor. Olha o Salmo 147, primeiro versículo, louvai ao Senhor. Olha o Salmo 148, louvai ao Senhor. Olha o Salmo 149, louvai ao Senhor. E o 150, não precisa ninguém falar, que todo mundo conhece bem, louvai ao Senhor. Então, o saltério encerra dizendo para nós, louvem ao Senhor. Não murmurem, não reclamem, não desanimem, não percam a fé, mas louvem ao Senhor. Agora, esse louvor ao Senhor, e o Davi aqui, o salmista, ele coloca várias verdades sobre o Senhor. Nós louvamos ao Senhor, mas o nosso louvor não é cego, nosso louvor não é ignorante, mas é um louvor ao Deus conhecido, ao Deus que tem se revelado a nós, tem se revelado o seu caráter, tem se revelado quem Ele é, e tem se revelado a nós nas suas obras, naquilo que Ele faz. Então aqui, meus irmãos, o salmista Davi, ele vai colocar para nós que nós louvamos ao Senhor pelo que conhecemos dele. E nesta manhã eu gostaria de exortar os meus irmãos a pensarem seriamente nisso e a colocarem da seguinte forma a sua vida nessa situação que nós estamos passando de pandemia. E no geral ela tem sido uma vida que você tem louvado a Deus, que você tem colocado-se ali para louvar a Deus com seus lábios. E aqui o salmista ele vai colocar duas coisas. Esse louvor, ele é a Deus, eu vou atribuir a Deus honra, glória, mas esse louvor também é uma proclamação. Esse louvor, ele é uma exaltação a Deus diante dos homens. Eu quero que os homens conheçam a Deus. Então, a pergunta que eu lhes faço é, você tem louvado a Deus? Você tem vivido de tal maneira que os seus lábios e o seu viver, você, dentro do seu coração, você diz assim, eu quero que a minha vida seja em louvor a esse Deus, pelo que eu conheço dele, em resposta a quem ele é, a quem ele tem se revelado, eu quero atribuir a ele toda a honra, toda a glória, todo louvor com as minhas palavras, com as minhas ações também, subentende-se, né? Mas em segundo lugar, com isso e unido a isso, eu quero que os outros também louvem. Eu quero que eles também cheguem a louvar. Mas como é que eles vão louvar? Eles vão louvar quando eles conhecerem a Deus. Mas como é que eles vão conhecer a Deus? Através de mim. Através de mim, que já o conheço. Então eu quero lhes perguntar, vocês têm colocado isso como seu objetivo? Como o objetivo dos irmãos? Como o objetivo de viver em louvor a Deus? De glorificar a Ele com as suas vidas e de fazer com que os outros conheçam Ele, para que os outros também venham louvá-lo? Você tem, aí sempre nós voltamos para as duas tábuas da lei, né?
Você tem amado ao Senhor e desejado viver em honra e glória ao seu nome, uma vida de culto, e tem amado o seu próximo no sentido de entender que a maior necessidade deles é conhecer a Deus e de desejar que eles conheçam a Deus? Como é que você tem reagido na sua vida? Ou você só vive murmurando, você só vive reclamando, ou você só vive não bendizendo ao Senhor, mas murmurando da providência? Ou você está desanimado e desesperado? Ou você está negligente diante dessas situações que nós estamos passando? Aqueles 2 erros que eu mencionei há pouquinho. Como você está agindo? Em louvor, em adoração, ou em murmuração e negligência? A sua vida glorifica a Deus quando as pessoas olham para você, as pessoas que vivem com você na sua casa, as pessoas que olham para você na sua vizinhança, as pessoas que convivem com você no seu trabalho, na sua escola, enfim, nas suas relações. Elas percebem que a sua vida é gloriosa, no sentido de que você não procura se glorificar, mas que gloriosa no sentido de que Deus ele está se revelando através de você, de que a sua vida é uma proclamação da glória de Deus, ou elas não veem Deus em você? Esse salmo, meus irmãos, ele nos chama para essa reflexão. E se nós temos agido, melhor dizendo, de forma que Deus não tem sido honrado, nós estamos pecando, meus irmãos. E as nossas vindas dominicais aqui, elas não estão tendo efeito. Quando nós saímos daqui, a nossa vida tem que ser uma vida de louvor, de adoração, e que esse culto aqui, ele é expressão de uma vida semanal de adoração a Deus, porque senão será apenas hipocrisia aqui. Deus nos livre disso. Deus nos guarde de um cristianismo, irmãos, onde a nossa vida não seja de louvor a Deus. Mas eu só louvo a Deus e eu só proclamo a glória de Deus quando eu conheço a Deus, quando eu vou conhecendo a Deus. E aqui Davi, ele apresenta a mensagem do Salmo em pelo menos 5 pontos aqui que eu gostaria de tratar com os irmãos, né? É um salmo grande, é um salmo que eu vou ter que ser superficial, ele é muito rico, mas é só uma exposição hoje, então a gente vai tratar dele rapidamente. Todavia, irmãos, eu gostaria de tratar aqui de 5 pontos no salmo. Primeiro, Davi, ele fala do louvor dele, que vai ser contínuo, e esse louvor, esse ponto do louvor contínuo que ele vai fazer ao Senhor, está do verso 1 ao verso 4. Depois ele vai falar da misericórdia e da justiça do Senhor, verso 5 ao verso 9. Depois ele vai falar do reino do Senhor, do verso 10 ao verso 13. Depois ele vai falar do sustento do Senhor, do verso 14 ao verso 16. E aí no final ele vai comparar o justo e o ímpio. E ele vai mostrar como é que as coisas vão acontecer com o justo e o ímpio em relação a Deus, do verso 17 até o final, verso 21. Então são essas 5 partes aí. Primeiro, a parte mais introdutória, né? Ele apresenta o desejo dele de louvar a Deus para sempre. Depois ele vai falar dos motivos do louvor, a misericórdia e justiça, porque Deus é rei e porque Deus sustenta. E a última parte ele vai fazer uma comparação entre o justo e o ímpio. Então o salmo ele está bem ordenado. Eu acredito que essa é uma ordem correta de nós olharmos o salmo. Então vamos olhar para esses pontos, irmãos, sempre pensando e aplicando a nós que nós devemos viver para louvar a Deus. Leiam comigo então, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler do verso 1 ao verso 4. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Observem que, primeiro, Davi, ele apresenta o propósito dele. Ele está decidido a louvar ao Senhor para sempre. Sempre.
ele diz: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu. Observe que ele chama Deus de Rei, seu, né? E Deus como Rei é muito importante aqui no Salmo. Deus é Rei sobre toda a terra. Lembra que Jó fala, né? O Senhor deu, o Senhor tirou. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é Rei. Ele controla absolutamente todas as coisas. Então Davi, ele está determinado a louvar a Deus. Essa é a ênfase aqui em todo o Salmo, a louvar a Deus para sempre, pelos séculos dos séculos e para sempre. E aí ele olha o para sempre, e ele olha também, irmãos, que esse louvor será contínuo, será diário. Ele diz: cada dia te bendirei, louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Então todos os dias ele quer louvar, ele quer bendizer ao Senhor. Ele não quer passar um dia sem louvar ao Senhor. Veja que propósito maravilhoso, que esse tem que ser o propósito da nossa alma. Quando nós acordamos de manhã, nós devemos dizer assim: eu quero viver esse dia em louvor a Ti, Senhor, e eu quero viver para o Teu louvor para sempre. E aí ele coloca por quê? Por que ele louva a Deus? O louvor a Deus não é ignorante. Você lembra lá de Paulo, quando Paulo coloca lá que existia um altar ao Deus desconhecido? Não, mas para nós ele não é desconhecido, ele é um Deus conhecido. Ele louva ao Deus que ele conhece, ele louva ao Deus que é digno de louvor. Olha o que ele diz no versículo 3: grande é o Senhor e muito digno de louvor. A sua grandeza é insondável. É verdade, a sua grandeza é insondável. Deus é infinito. Eu e você, jamais vamos conseguir abarcar a Deus com a nossa mente finita. Isso é verdade. Deus é tão infinito, Deus é tão glorioso, que jamais nós vamos poder sondar completamente a natureza desse Deus tão glorioso e tão infinito e tão cheio de atributos infinitos. Todavia, o Salmo todo vai mostrar que, apesar de ele ser insondável, no sentido de que eu não posso abarcá-lo totalmente, mas eu tenho conhecimento dele, real, pelo que ele mostra para mim. Deus tem se revelado a mim. É claro que o finito jamais vai conseguir entender o infinito, né? O homem, criatura, jamais vai conseguir compreender o Deus, Criador, Senhor, infinito Senhor. Todavia, esse homem infinito conhece algo verdadeiro desse Deus infinito, porque esse Deus infinito se revela a ele nas suas obras. É o que o Salmo vai dizer, que Deus tem se revelado a ele. Então, na medida que eu vou conhecendo a Deus, eu vou ficando com mais desejo de viver para ele, de viver para a sua glória, de louvar o seu nome. Então, ele diz, porém, meus irmãos, que isso não vai ficar só com ele, mas vai ficar com uma geração, que vai passar para outra geração, que passará para outra e outra geração. Veja o que ele diz no versículo 4: uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Esse Deus que ele louva, Davi sabe que vai morrer, mas ele sabe também que o que ele proclamar desse Deus, e o louvor dele a esse Deus, vai passar para a geração mais nova, que vai aprender e que vai passar para outra. Isso tem acontecido, meus irmãos. Vocês imaginem que nós estamos lendo um salmo que foi escrito há milhares de anos, e hoje nós estamos falando de Davi e do Deus de Davi, e que isso aqui tem se cumprido de geração em geração. Deus tem sido conhecido, Deus tem sido louvado, Deus tem sido proclamado. E o desejo de Davi é que Deus seja glorificado por ele, mas não somente por ele, mas que Deus seja conhecido pelos homens, e não só pelos homens da sua geração, mas pelos que ainda vão nascer. E é isso que tem que ser, irmãos. Eu gostaria que vocês pegassem isso e colocassem isso. Eu quero ter esse mesmo desejo de Davi. Você é um crente, você ama o Senhor, então você tem esse desejo. Procure conhecer Deus, procure saber quem Ele é, procure sondar ao Senhor. Ele é insondável no sentido de que você nunca vai conhecê-lo totalmente, nem na eternidade nós vamos conhecer a Deus totalmente, mas nós podemos conhecê-lo. Ele tem se revelado a nós nas suas obras, ele tem se revelado a nós em Cristo. Nós temos a sua Escritura, nós temos a sua palavra.
nós temos a pregação fiel da palavra, nós temos o dia do Senhor, nós temos o meio de graça. Coloque na sua vida o desejo de que a sua prioridade, mais do que o seu pão, mais do que qualquer outra necessidade que você tenha, mas a sua prioridade seja conhecer esse Deus e seja aprender mais dele, para que você possa louvar cada vez mais a ele, com esse mesmo desejo para sempre, e desejando também que os seus filhos, que os seus vizinhos, que os jovens, que a próxima geração e que as outras gerações venham conhecer a Deus. Mas veja, que Deus se revela de geração em geração, pelas gerações anteriores. Veja que privilégio, irmãos, de que esse Deus glorioso, ele nos colocou nesse propósito de nós louvarmos a ele e de nós levarmos o conhecimento dele à próxima geração. Que você possa abraçar esse propósito, que você possa desejar de todo o seu coração honrar e glorificar esse Deus assim, dessa forma. Agora vamos ver o que ele fala de Deus. Ele vai apresentar agora, vamos dizer assim, alguns atributos e as obras do Senhor, né? Ele fala primeiro da misericórdia e da justiça do Senhor. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 9, acompanhe comigo. Ele diz assim: falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Aqui se enfatiza dois atributos divinos: misericórdia e justiça. Davi diz assim: falarei. Como nós já temos notado, o propósito de Davi é proclamar a Deus, é falar de Deus, e isso faz parte do louvor dele, fazer Deus conhecido. Ele diz então assim: falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Então, ele vai falar de duas coisas, irmãos: da majestade do Senhor e das obras do Senhor, porque é assim que Deus revela a sua majestade, assim que Deus tem revelado a sua glória. Deus tem revelado a sua glória nas suas obras. Quais são as obras de Deus? As obras de Deus são a criação, a providência e a redenção. Deus criou tudo, Deus sustenta tudo, e Deus redime o seu povo. E aqui, irmãos, estão as obras do Senhor, e nós temos que falar delas, nós temos que proclamá-las. Veja o que ele diz aqui, e a ênfase aqui, primeiro, é na justiça de Deus. Ele diz no versículo 6, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Como Deus destruiu nações, como Deus foi terrível, no sentido de que ele trouxe justiça sobre nações. Ele destruiu o Faraó e o Egito, humilhou o Egito nas 10 pragas. Ele destruiu nações inteiras que estavam diante de Israel, trazendo juízo sobre aquelas nações. Ele tem destruído povos, ele tem enviado profetas para alertar as nações sobre o juízo vindouro. E por quê? Porque é isso que os homens merecem, é isso que as nações merecem. As nações e a humanidade têm pecado contra Deus, e quando Deus traz uma calamidade, uma destruição, é demonstração da sua justiça, é demonstração de que aquelas nações e aqueles povos estão recebendo o que merecem. Não há nenhuma injustiça da parte do Senhor. Portanto, nós podemos dizer, meus irmãos, aplicando para o nosso tempo, que a presente pandemia, ela é obra da justiça de Deus. É um ato terrível do Senhor. Deus está demonstrando a sua ira sobre as nações. Deus está demonstrando a sua ira sobre o nosso país. Milhares e milhares de pessoas morrendo por todo o mundo, milhares de pessoas por dia morrendo no nosso país. O que é isso, meus irmãos? É uma pequena parcela da terrível ira de Deus que virá, e Deus tem demonstrado isso. Ao longo da história, Deus tem mostrado aos homens: vocês são pecadores, e como Jesus vai falar no Novo Testamento, não pense que vocês são melhores
do que aqueles que morrem em calamidades, porque se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. É a mensagem de Deus dizendo para os homens: olha, homens, arrependam-se. Há um Deus irado, há um Deus que está derramando a sua ira. E aqui, irmãos, ele continua falando desse Deus, lembrando que ele é justo e misericordioso. E a misericórdia dele é o motivo de nós não sermos consumidos, é o motivo de nós não sermos destruídos imediatamente, porque ele é misericordioso, porque ele é bom, porque ele é gracioso. Veja o que diz o versículo 7: proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. A justiça virá proclamada com a bondade do Senhor, porque se não fosse a bondade do Senhor, quem poderia resistir diante dele? Se não fosse o próprio Deus se compadecer de nós, quem poderia ser justificado diante dele? Mas ele é bom, ele é gracioso. A Bíblia diz aqui no versículo 8: misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Vejam, meus irmãos, Deus tem trazido pandemias, calamidades, tem aplicado o seu juízo justo, todavia ele é tardio em irar-se, ele é cheio de misericórdia, ele alimenta os pecadores, ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, ele faz crescer o trigo para o alimento de justos e injustos, ele dá o pão a justos e injustos, ele tem paciência, ele espera que os homens se arrependam, ele espera que os homens reflitam sobre suas ações, ele envia profetas, ele dá a providência, ele cuida da humanidade, ele cuida dos animais, ele tem sustentado esse mundo, apesar de que os homens afrontam a ele todos os dias. Todos os dias os homens afrontam o Senhor, todos os dias os homens o desafiam, mas ele é tardio em irar-se. Irmãos, todos os dias nós temos que nos levantar e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem paciência com essa humanidade pecadora, tem paciência com a humanidade da qual eu faço parte. Eu não sou melhor. Se eu estou aqui, se você está aqui, se nós estamos aqui hoje arrependidos dos nossos pecados, é porque Ele operou a graça em nós, é porque Ele enviou o Espírito Santo, Ele deu o Filho. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o Filho dele para salvar esses pecadores, como eu e você, traidores. Ele enviou o seu Espírito Santo para nos regenerar. Ele nos deu o Espírito de adoção. Nós que merecemos o inferno, nós que merecemos estar no inferno agora, Ele mandou o Filho para nos fazer filhos dele, herdeiros, e estamos aqui peregrinando em direção a Jerusalém Celestial para morar com Ele para sempre. De fato, misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. De fato, o Senhor é bom para todos. Nem todos Ele vai salvar, nem todos Ele elegeu, mas mesmo os não eleitos, Ele é bom para eles, Ele dá anos de vida a eles, Ele dá pão a eles, Ele sustenta. Ele não envia imediatamente a sua ira. Deus é bom. Deus tem sido bom para a humanidade, e nós devemos, irmãos, proclamar isso e anunciar isso, que Ele é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Ele sustenta todos os animais, Ele sustenta a todas as criaturas, dele vem a vida. Vamos, irmãos, agora ver o reino do Senhor, do versículo 10 ao versículo 13, leiam comigo. Ele diz assim: todas as suas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor reina, o Senhor sustenta todos os que caem, levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Aqui eu já passei para o sustento, né? Mas veja que até o versículo 13 ele diz que o Senhor reina. Note, meus irmãos, que no versículo 10
ele diz que todas as obras te louvarão, o Senhor, os teus santos te bendirão. Aqui existe vamos dizer assim, um duplo louvor, o louvor das obras e o louvor dos santos. O louvor das obras é inconsciente, né? Aquele passarinho que você ouviu lá cantar de manhã no seu quintal, ele está louvando a Deus, mas inconscientemente. As árvores estão louvando ao Senhor. Aonde existe a obra do Senhor, Deus está sendo louvado em todas as suas obras. A glória dele, aquilo que Paulo expressa em Romanos capítulo 1. As marcas da sua divindade, do seu poder, da sua bondade, estão em todas as coisas, irmãos. Nós estamos aqui agora, nesse local aprazível, né? Nesse momento em que nós estamos assim, tranquilos, vocês estão sentados aí, confortavelmente, tudo isso é a providência, tudo isso Deus tem, as suas obras glorificam o seu nome. Em volta de nós existem tantas e tantas obras que estão glorificando ao Senhor, porque Ele é Rei. Porque como Ele é Rei, Ele controla todas as coisas, Ele controla até uma poeirinha, Ele controla tudo, e tudo honra e glorifica o seu nome. Mas as obras glorificam o seu nome de forma inconsciente, mas os santos glorificam o seu nome de forma consciente. Ele diz aqui no versículo 10, todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Então, as obras glorificam a Deus inconscientemente, mas os santos, eles olham para essas obras, eles percebem a mão de Deus, e eles veem a mão de Deus na criação, na providência, e é claro, acima de tudo, na redenção, e eles louvam a Deus, e eles dizem, o Senhor fez isso porque Ele reina. Por isso que ele diz logo no versículo 11, note, falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder. Para quê? Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas, e a glória da magnificência do teu reino. Então os santos, veja irmão, veja como é que as coisas acontecem. Deus reina e tudo glorifica o seu nome, mas é de forma inconsciente. Mas os santos olham isso, e porque Deus tem se revelado a eles nas obras e na sua palavra, que interpreta as obras, eles começam a dizer, olha, Deus fez isso, Deus reina, perdão, Deus é o Senhor, e eles começam então a contar, a falar para os homens, olhem homens, olhem para Deus, Deus tem realizado essas obras gloriosas, Deus tem feito essas coisas, e eles começam então a contar, a falar as proezas e a glória da magnificência do reino do Senhor, para que os homens saibam das proezas do Senhor e conheçam esse reino eterno. Esse reino é um reino que ele diz, leia comigo no versículo 13, é eterno. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura de geração em todas as gerações. Deus reina para sempre. Tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, tudo que acontecerá, está no seu domínio completo. Irmãos, perceba que são os santos que vão anunciar isso. Eles olham para as obras, eles glorificam a Deus e eles anunciam para os homens. Homens, Deus reina. Homens, Deus é o Senhor. Ele está fazendo todas essas coisas. Suas obras são gloriosas. Veja como Ele tem nos sustentado com pão. Veja como Ele tem trazido juízo. Homens, conheçam o Senhor. Irmãos amados, a nossa vida, percebam, irmãos, a igreja está no mundo. O que é a igreja? A igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja é a luz do mundo. A igreja, ela está aqui para proclamar. Os homens estão na ignorância. Os homens estão em Romanos capítulo 1. Eles tapam os olhos, eles fecham os ouvidos, eles tapam os olhos, fecham os olhos, tapam os ouvidos para a revelação de Deus. Mas nós, a igreja, estamos aqui para proclamar, para anunciar, para louvar. E eu quero perguntar mais uma vez a você, meu querido irmão, você está fazendo isso, meu irmão? A sua vida tem sido uma expressão desse louvor, dessa adoração? Ou a sua vida tem envergonhado a sua profissão de fé?
porque você só vive murmurando, porque você só vive reclamando, porque você não glorifica esse Deus. Você tem procurado conhecer a Ele, você tem procurado conhecer essas verdades que a palavra de Deus está dizendo aqui, e a sua vida tem expressado isso. Pense nisso. Em quarto lugar, meus irmãos, ele fala do sustento do Senhor. Vamos ler do versículo 14 ao 16. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Irmãos, cada pessoa, cada criatura está sendo sustentada por Deus. Ele está dizendo aqui que esse Deus que reina, Ele é bom e Ele sustenta os que caem. Eles caem, mas quem levanta? Deus. Quantas vezes nós temos caído? Mas nós olhamos para o Senhor e aí nós nos levantamos, porque Ele nos levanta. Ele diz aqui a palavra de Deus, sustenta todos os que caem, levanta todos os abatidos, os olhos de todos esperam nele, lhes dá o seu mantimento a seu tempo, o pão e todos os recursos vêm dele. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. O salmo que explica melhor essa verdade da providência e do sustento do Senhor é o Salmo 104, que eu acredito que todos vocês conhecem, mas eu quero incentivar a ler depois no dia do Senhor. Então, esse Deus nos sustenta. Irmãos, nós estamos aqui hoje porque Ele tanto tem nos sustentado materialmente quanto espiritualmente e emocionalmente. Se você está desanimado, triste, olhe para Ele e peça a Deus, me ajude. Senhor, me fortaleça. Porque é Ele, irmãos. Nós só ficamos de pé por causa dEle. Se não for Ele, a gente cai. Então, olhe para Ele. Eu quero incentivar meus irmãos a isso. Não fique desanimado, não se entregue à murmuração, porque isso desonra ao Senhor. Mas ore e clame. Você é ou não é um cristão? Você acredita ou não acredita em Jesus? Você não professa isso? A Bíblia está dizendo aqui para nós, Ele levanta o abatido. Veja o Salmo, o versículo 14, o Senhor sustenta todos os que caem, levanta todos os abatidos, os olhos de todos esperam em Ti, lhes dá o seu mantimento, abre a tua mão e farta. Irmãos, vamos fazer isso. E finalmente, na última parte, e está ligado a isso, ao reino e ao sustento do Senhor, ele faz agora um contraste entre o justo e o ímpio. Como é que o justo age? Você não é de Jesus, então haja assim. Como é que você deve agir? Veja o que diz o versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Veja que aqui a ênfase sempre é na justiça e na misericórdia, né? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Perto Ele está daqueles que se voltam a Ele em verdade, não em hipocrisia. Não daqueles que se voltam a Ele apenas buscando coisas dEle, mas aqueles que se voltam a Ele arrependidos dos seus pecados. Aqueles que se voltam a Ele quebrantados, se dobrando diante dEle, da sua glória, da sua majestade, não desafiando a Ele, mas se arrependendo, olhando para Jesus, descansando na graça, descansando na misericórdia. Aqueles que invocam a Ele em verdade, com sinceridade, com coração quebrantado, com coração cheio de fé. A Bíblia diz que Ele está perto dessas pessoas. Então exorta meus irmãos, se você estiver triste, desanimado, o que for, vá a Deus, arrependa-se dos seus pecados, olhe para Cristo, quebrante-se diante do Senhor, invoque a Ele, peça ajuda, peça socorro, porque a Bíblia diz, perto está o Senhor dos que o invocam. Versículo 19, Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Tema o Senhor, meu irmão, tema o Senhor, reverencia esse Deus. Ele ouvirá o seu clamor e o salvará. Ele tem feito isso todos os dias. Não fiquemos murmurando, não façamos como Israel no deserto, que murmurou, e todos pereceram lá, mas clamemos ao Senhor, como tantas vezes fazia Moisés, que intercedia, que clamava, Josué.
Paulo, Pedro, que todos se quebrantaram, se humilharam, clamaram, suplicaram ajuda, suplicaram graça. Ele cumprirá o desejo dessas pessoas tementes. Tema ao Senhor e ouvirá o seu clamor. Versículo 20 é outra promessa. Veja, o Senhor guarda a todos que o amam. Aqueles que amam a Ele, aqueles que têm conhecido a Ele, que têm louvado a Ele e que se dobram e se humilham diante dEle. Ele ouve, Ele guarda. Mas veja o alerta no final. E aqui está o contraste. Aqui quase não se fala dos ímpios, né? Mas agora se fala dos ímpios. E quando se fala dos ímpios é terrível. Eu vou ler o versículo 20. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Irmãos, aqueles que não louvam, aqueles que não bendizem, aqueles que afrontam o Senhor, aqueles que não se quebrantam, não se humilham diante dele, serão destruídos. Eis um alerta para nós nessa manhã. Que nós não compactuemos com a impiedade, que nós não atribuamos ao Senhor falta. Lembra de Jó? Jó não atribuiu ao Senhor falta alguma. São os ímpios que não louvam, são os ímpios que desafiam a Deus, são os ímpios que se desesperam, são os ímpios que não confiam nele, são os ímpios que tratam os seus juízos, como essa pandemia, por exemplo, como se não existisse, não fosse nada demais. São os ímpios que não se humilham, são os ímpios que não louvam, são os ímpios, meus irmãos, que desafiam ao Senhor, e esses serão destruídos. Deus é bom, Deus dá pão para o ímpio, Deus dá vida longa muitas vezes para o ímpio, mas um dia Deus trará a destruição ao ímpio. Que Deus nos guarde. Qualquer um de nós aqui nesta manhã esteja nessa situação. E se alguém estiver aqui assim, arrependa-se. Quebrante-se diante do Senhor enquanto há tempo. Você está ouvindo o Evangelho. Arrependa-se dos seus pecados. Olhe para Cristo. Confie nele como seu Salvador. Não fique na impiedade. Porque a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor ouve quem o invoca. O Senhor salva quem o teme. Mas o Senhor destruirá quem o desafia. Não abuse da misericórdia e da paciência de Deus, porque lembre que a justiça de Deus virá sobre os ímpios, mas que nós todos possamos dizer como Davi, que ele encerra tão belamente o Salmo no versículo 21, que esse seja a palavra de todos nós nessa manhã, meus irmãos. Veja como ele encerra, ele diz no versículo 21, a minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o teu santo nome, pelos séculos dos séculos e para sempre. Veja, o Salmo sempre tem esse tom, eu vou louvar e eu vou proclamar. E aqui tem tanto uma, vamos dizer assim, uma determinação pessoal, pela graça, que ele diz, a minha boca falará o louvor, e toda a carne louvará o teu santo nome pelos séculos dos séculos. Irmão, quando nós olhamos para o mundo em volta, nós vemos muita impiedade, mas eis aqui a promessa escatológica. Isso já tem acontecido ao longo da história, mas isso vai se consumar no final. Quando você pega o Salmo 96 que nós cantamos ainda há pouco, ele aponta para esse final. Ele diz assim, toda a criação vai louvar. A glória do Senhor vai ser manifesta. Isso vai ser quando Jesus voltar. Toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Irmão, no final, Deus será glorificado e os ímpios serão destruídos. Estarão com ele o seu povo de todas as nações, no novo céu e na nova terra, que louvarão a ele para sempre. Que esse seja o seu desejo nessa manhã. Que você viva essa sua vida aqui, que é curta. Nós somos peregrinos, com a determinação de louvar a ele, mas pensando assim, que quando você morrer, quando eu morrer, isso não vai acabar, porque nós vamos louvar o Senhor para sempre, com o seu povo, no seu reino celestial. Para lá nós estamos indo, meus irmãos. Apenas algumas poucas aplicações, vou só citar, só relembrando o que eu falei durante a mensagem. Primeiro, louvemos e proclamemos ao Senhor. Esse deve ser o nosso objetivo na nossa vida, de acordo com o que Ele tem se revelado a nós. Segundo, louvemos a Ele pela sua misericórdia e pela sua justiça. Terceiro, louvemos pelo reino
dele em misericórdia e justiça. Ele reina, e o seu reino é misericordioso e justo. 4, louvemos pelo seu sustento. Ele tem nos sustentado. 5, clamemos a ele na angústia, nas tristezas, nas dores, nos dobrando diante dele, nos humilhando diante dele, temendo a ele, em sinceridade e arrependimento, nos afastando da impiedade orgulhosa, e ele nos ouvirá, e ele nos salvará. Em 6º lugar, louvemos, esperando que os outros também louvarão. Irmãos, o crente não é desanimado, porque o crente sabe que Deus tem os seus eleitos, que Deus tem o seu povo, e que no final, Apocalipse 21 vai se cumprir. Todos estarão com ele, no novo céu e na nova terra, louvando ao Senhor. Portanto, meu querido irmão, louve ao Senhor e proclame a glória do Senhor a todos os seus próximos, e que Deus seja louvado na sua vida. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que nesta manhã nós podemos meditar nesse salmo tão lindo, tão maravilhoso, e que a nossa alma se encha de louvor, que nós larguemos a murmuração, o desânimo, e possamos nos voltar para Ti, para Te conhecer, para Te amar, para Te adorar, para viver todos os dias e pelos séculos dos séculos em louvor ao Teu nome, e levar este louvor, esta honra, esta glória a todas as pessoas que estão em nossa volta, Senhor, e que cada vez mais o Senhor, somente o Senhor seja glorificado na nossa vida, e nós nos alegremos cada vez mais nessa bendita glória ocorrendo por nosso viver em Cristo Jesus e na graça do Espírito Santo. Assim oramos e assim agradecemos em Cristo. Amém e amém.